Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Bom, esse canal tá parado já tem um tempo, mas estou agora com um projeto de reativar para poder mostrar para vocês a minha rotina. Eita, deixa eu focar, cadê? Tem. Tá. Esse vídeo ele tem um objetivo de ser bem descontraído, então, tipo, às vezes quando a gente focar e tal, normal, beleza? Mas eu quero mostrar pra vocês muito a minha rotina. Estou aqui assistindo uma série, fazendo umas coisas aqui no doutorado. E eu queria compartilhar com vocês a minha rotina, trocar uma ideia com vocês, falar de estudo, de faculdade, de pesquisa. Então, basicamente, esse é o meu primeiro vídeo, depois de um tempo parado aqui. De vez em quando vai ter lives minhas, se eu vou jogar, eu vou compartilhando aqui com vocês. E se você puder se inscrever no meu canal, dar o like, compartilhar, isso ajuda bastante. Então, tudo isso aqui que eu tô fazendo é de graça, é apenas para poder criar conteúdo, porque eu gosto de fazer essas coisas. Então, se você puder, então me ajude aí. Então, olha só, galera, eu tô aqui eu chamo esse meu espaço aqui de Studio Ops, que é uma empresa que eu tô montando de educação. Então, não entendo quase nada de empreendedorismo, entendo pouquíssima coisa, mas, assim, no momento, tô construindo do zero. Então, tô aqui assistindo uma série da Netflix, The Cooking, uma série de policial. Deixa eu até baixar aqui, cara, pra não dar nenhum problema, assim, de áudio. E eu tô usando aqui, eu tô tentando fazer uma história em quadrinho, que é em mangá. Claro, não exatamente eu, né, mas é uma IA aqui da Microsoft. É para um trabalho de doutorado, né? A professora pediu pra gente criar um produto infantil sobre um agente bacteriano, né? Chamado leptospirose. Não sei se vocês já ouviram falar. A qualidade disso impressionante. Então aqui, né, um senhor que está chamando a atenção do garoto, né? Que tá aí tentando brincar na chuva e tal, com poça d'água e tal. Então, e a gente também tá usando temas bem regionais, assim, tipo, aqui no Pará, eu sou aqui do estado do Pará, a gente tem uma expressão que a gente usa a frase muito égua, para outras pessoas parece que é um xingamento, mas não, é uma expressão para qualquer tipo de situação. Por exemplo, gol do Flamengo, égua, que sensacional, entendeu? É uma força de expressão, é um meio de se expressar um sentimento, seja ele para um sentimento ruim ou um sentimento bom, tá? Pode ser usado para diversos fatores, é uma coisa aqui do estado do Pará. Não sei se tem uma outra região aqui do norte que fala isso, além do estado do Pará, mas a gente fala bastante aqui. Então, tô construindo aqui esse mangá. Então, e esse channel, como eu falei pra vocês, The Cooking, então eu vou deixar aí pra vocês verem assim eu produzido aqui. Mas basicamente, leptospirose é uma doença que está muito associada aos ratos, né? Normalmente as pessoas popularmente conhecem dessa maneira. Só falando aqui, eu tô falando assim como leigo, não é a minha linha de pesquisa leptospirose, tá? Mas assim, tá muito associado aos ratos. Mas claro que não é só o rato que pode pegar esse tipo de situação e acabar transmitindo ao ser humano, tá? Então é uma doença bastante perigosa, uma infecção muito perigosa. E aí a gente tô tentando criar aqui com a IA uma história, um quadrinho, um mangá sobre leptospirose para um público infantil, porque essa vai ser a nossa prova da disciplina do doutorado de leptospirose. Então, tá bem interessante, tá ficando bem bacana. E depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar essa coisa com vocês totalmente gratuito, porque é um trabalho educativo. Bom, agora eu já encerrei meu trabalho de doutorado, né? O quadrinho, o mangá já tá pronto. Depois talvez a gente vai imprimir, vou conversar com os colegas, né, pra ver o que a gente vai fazer agora, né, a próxima etapa. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês, principalmente vocês que são alunos, né, de saúde, sei lá, enfermagem, fisioterapia, medicina, ou então até mesmo se você é de outra área, esse conselho também vai para você. Por exemplo, eu estou segurando agora aqui o método de imunologia, que é, para quem não sabe, para quem não é da área, imunologia é o sistema de defesa do corpo humano, falando de uma forma bem simplificada, tá? Não necessariamente na área a gente vai usar esse conceito, mas só para você poder entender. Então, olha só a grossura desse livro, esse livro é gigante. Então, mas assim, entre aspas, né? Eu tenho um livro aqui que é bem um pouco mais denso. Então, olha só de microbiologia, tá? Da bactéria, essas coisas. Olha a grossura desse livro, gigante. E por que eu tô mostrando isso pra vocês?
Porque assim, eu sou professor e uma das coisas que tem me preocupado muito é a falta de dedicação dos alunos da área da saúde, o que pode tornar essa disciplina, ou melhor, essas áreas um pouco defasadas. Não porque a gente não vai precisar desses profissionais, porque muitas das vezes pode gerar profissionais ruins, medíocres, porque não estudam direito. Então eu falo isso porque eu já fui professor de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, já fui dessas disciplinas, mesmo sendo biólogo, posso dar aula para essas disciplinas, para esses cursos em algumas disciplinas específicas, envolvendo, claro, a minha área. E aí o que eu posso dizer é que se você não for uma pessoa que é capaz de estudar esses livros, você dificilmente vai ser um profissional bom. Claro que isso aqui não é a cartada final para mostrar que você é um excelente profissional, mas isso aqui é o pontapé inicial. Eu falo isso porque eu percebo que muitos alunos da área da saúde, eles querem sempre atalhos. Querem montar um slide, querem só estudar pelo slide, querem fazer tal coisa, querem fazer tudo mais fácil. É claro que a gente pode usar medidas fáceis para facilitar a nossa vida. Claro, eu usei IA para fazer um trabalho ali, mas percebo que não era um trabalho tão importante. Eu estava fazendo um quadrinho para um público infantil. Então a gente criou um roteiro, mas a gente não sabia criar as imagens, né? Então eu não sou um designer. Então eu usei uma ferramenta para me ajudar. Mas isso foi um meio, não foi uma... Não usei a ferramenta para fazer tudo para mim, só usei a ferramenta para gerar as imagens. Entende? Então não tem problema a gente usar o que está à nossa disposição. O problema é a forma como a gente usa. Então os alunos querem estudar pelo slide, mas não tem como, porque o slide é um resumo da aula, é básico do básico do básico. Então não fica uma coisa bacana, pessoal, não fica legal. Então, se você vai fazer uma graduação, uma faculdade, algo do tipo, tenta priorizar, estudar de uma maneira profunda. Então não usa o slide, pega um livro sobre aquele assunto, vê o que um profissional da área que atua, que é um especialista daquilo tem de opinião sobre aquele assunto. Estuda artigos científicos e assim você vai aumentando o seu entendimento sobre o assunto, você vai se tornando uma pessoa bem mais profunda e não aquele profissional raso que só tem um diploma bonito, mas não tem conteúdo, entendeu? Então imagina só a seguinte situação, tu foi no médico, né, clínico geral, um exemplo, e simplesmente aquele médico ele não se atualiza desde os anos 90, ele é um médico que está anos no mercado, mas não se atualiza desde os anos 90. Você vai se sentir à vontade com esse tipo de profissional? É claro que não. Então a mesma coisa vale para sua área que você está tentando investir. Se você não se atualiza, você vai ficar para trás, tá? Você vai ser uma pessoa ruim, você vai ser um profissional medíocre. Então a constante busca pelo conhecimento, ela tem que fazer parte da sua rotina. Ah, Gabriel, eu sou um empresário. Ser empresário, você tem que se atualizar mesmo, porque o mercado está mudando. Então a forma por exemplo, tira só pelos vídeos, a forma de fazer marketing há uns 10 anos atrás não é a mesma que se faz hoje. Então, por exemplo, por que vocês acham que tem tanto influenciador ganhando dinheiro? Porque ele gera conexão, ele gera audiência. E essa audiência faz as empresas, patrocinadores se atraírem para patrocinar essas pessoas para atrair pessoas marcas. Então, para você ver isso. Então, a forma como o mundo hoje faz marketing é um pouco diferente de 10 anos atrás. Então isso mostra que o mundo está em constante mudança, então a gente também tem que estar em constante mudança e buscando conhecimento para sempre estar dentro dessa mudança, senão a gente vai ficar para trás. Então pessoal, esse foi o primeiro vlog, espero que vocês tenham gostado, comente aqui o que vocês acharam, ideias para vídeo, ou então alguma coisa que você queira falar, comenta aqui, esse é o primeiro vídeo, espero te ver mais aqui mais vezes, tchau, tchau.